Livro A Morte e os Seus Mistérios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 1. Caso 14. Os fenômenos de transfiguração que se obtêm com a Sra. Bullock são por demais notáveis e interessantes. Como se trata, porém, de uma mediunidade muito recente, publicaram-se poucas relações de suas experiências e, ademais, só me é possível referi-las pelos resumos das relações publicadas na revista Light. Passo, pois, a referir-me às mesmas, já que não é possível mencioná-las sendo numa classificação destes fenômenos. No número de 12 de junho de 1931 da Light, página 283, encontra-se uma relação resumida da seguinte forma. O reverendo Will J. Errold publica na revista The National Spiritualist, de Chicago, a relação de uma sessão feita por ele em Ali, Manchester, com o médium de transfiguração Sra. Bullock, durante a qual se obtiveram manifestações por demais notáveis. A Sra. Bullock se achava sentada em plena luz, de maneira que se faziam visíveis os mais minuciosos detalhes das manifestações e, no espaço de 1h30, apareceram nada menos de 50 rostos diferentes, sobrepostos ao rosto do médium. O reverendo Errold observa. Era como se o resto do médium fosse uma massa elástica moldável à vontade e modelada, ademais, com assombrosa perícia e rapidez, por um exímio mestre na arte, o qual, com fervor inesgotável, passara de uma a outra efígie. No decurso dessa admirável sessão apareceram todas as espécies de rostos e, entre eles, fisionomias de orientais hindus, calmos, graves e espirituais. Um dos episódios mais impressionantes foi a personificação de uma menina paralítica, conhecida por mim nos Estados Unidos da América. Todo o corpo do médium, juntamente com seu rosto, se havia contraído e transformado em forma radicalmente distinta do aspecto normal da mesma, representando, com toda a exatidão, as lamentáveis condições em que se encontrara aquela pobre vítima da paralisia. Em outro número da mesma revista, lê-se o seguinte resumo. Os estudiosos das investigações psíquicas de Belfast se interessaram muito, ainda há pouco, pelas experiências da Sra. Bullock, que se realizaram na sede da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Essas manifestações foram de um caráter incomum. O referido médium sentou-se defronte de uma lâmpada vermelha, de uma luz algo tênue, e, depois que se manifestou seu espírito guia, começaram a produzir-se as assombrosas transfigurações de seu resto, que ia tomando os semblantes dos espíritos que, sucessivamente, se comunicavam. Por detrás do médium fora estendido um largo pedaço quadrado de veludo preto, e, como o médium se vestira igualmente de preto, as caras, que apareciam, se destacavam de forma notável. O mais extraordinário verificado na produção das transfigurações consistiu na circunstância de que essas cresciam e se desenvolviam internamente, como se manifestaram também rostos de orientais muito velhos. Era muito interessante e prodigioso observar-se como o rosto do médium se tornava, de repente, enrugado, ao mesmo tempo que as sobrancelhas se alargavam obliquamente e se desenhava sobre o lábio a sombra de bigodes virados para baixo. Desnecessário é dizer que se manifestaram muitas personalidades de defuntos conhecidos dos presentes, que conversaram, assim, com parentes e amigos. Devo acrescentar que a Sra. Bullock é uma pessoa muito simpática, cuja modéstia iguala sua sinceridade. O seu aparecimento entre nós, com sua mediunidade rara e prodigiosa, foi um acontecimento que despertou o maior interesse. Light, 1932, página 141. Como se verifica por estes sucintos relatos, a mediunidade da Sra. Bullock é realmente notável e promissora e,
posto que se trate de um médium todavia muito novo, dado é esperar o ulterior e próximo desenvolvimento de suas faculdades supranormais, desde que a estudem experimentadores que se proponham a observar os fenômenos de um ponto de vista rigorosamente científico. Teoricamente falando, mostra-se importante a observação feita pelo relator quando diz que as transfigurações cresciam e se dissolviam interiormente, o que induz a presumir que, em tais fenômenos, se verifiquem uma produção e conformação interior da substância ectoplásmica que constitui os tecidos do rosto do médium, caso em que os tecidos se dissolveriam em uma substância amorfa muito maleável, com a qual as distintas personalidades espirituais comunicamos plasmariam suas efígies em virtude de um ato volitivo, devido ao qual entrariam em função suas próprias forças organizadoras individuais. A este respeito quero recordar que anteriormente citei um caso sucedido com o médium Home, caso 4, em que houve uma circunstância que vem confirmar tal interpretação dos fatos. Disse, na ocasião, que nos processos da diminuição do rosto daquele, notava-se a curiosa circunstância da pele que se tornava profundamente enrugada e flácida, indício evidente de que o fenômeno de transfiguração se produzia com a ajuda de processos de dissolução interior, isto é, de subtração de substância ectoplásmica dos tecidos do rosto do médium, pelo qual se subtende que os processos opostos de retoque com adição de massa ectoplásmica ao rosto do médium se deviam realizar igualmente por integrações e manipulações internas. Mostra-se assombroso até o inconcebível o fato de que, no intervalo de hora e meia, se tenham podido sobrepor, materializar e dissolver 50 rostos sobre do médium. Contudo e apesar da nossa incapacidade para compreender o fenômeno, é raro nas experiências de transfiguração, mas já foi citado antes um caso análogo. Com o intuito de atenuar, de certo modo, o espanto justificado do leitor, quero recordar que sucede o mesmo nos fenômenos das materializações de fantasmas independentes do médium. Valem por todas as experiências relativamente recentes de Varsóvia com o médium Frank Kluski, em que os fantasmas se manifestavam em sucessão ininterrupta, dissolvendo-se instantaneamente ante os espectadores, da mesma forma instantânea com a qual se haviam materializado. Quero recordar, também, que, nas clássicas experiências de William Crookes, o fantasma materializado de Katy King aparecia e desaparecia com fulminante instantaneidade, se bem se tratasse de um fantasma solidamente conformado e perfeitamente organizado. Infere-se que esse segundo mistério, mais imperscrutável ainda que o primeiro, serve, quando menos, para tornar mais aceitável a particularidade da sucessão rapidíssima com que se concretizam e se dissolvem os rostos supranormais nas experiências de transfiguração. Noto, enfim, que ambos os narradores falam de manifestações de defuntos conhecidos dos experimentadores, com provas de identificação pessoal, entre as quais se mostra muito notável a referida pelo reverendo Errolde, em que o médium se transfigura no rosto e no corpo, personificando uma pobre paralítica, conhecida do narrador. Não há quem não veja como tal episódio, em que se nota uma completa identificação física da defunta que se manifesta, induz racionalmente a presumir que, se o episódio mesmo não pode desta vez explicar-se com o trabalho de uma força modeladora subconsciente, e isto pelas considerações precedentemente expostas, reforçadas pelo fato de que o médium jamais conhecera a moça que se manifestara, então dever-se-ia concluir, no mesmo sentido para as materializações de todos os outros rostos, isto é, no sentido de que, nos numerosos semblantes aparecidos, dever-se-ia pressupor a intervenção de outras tantas personalidades de defuntos.